Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos, em breves momentos, uma parte deste estudo, referindo-se ao terceiro mandamento. O terceiro mandamento, registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, na versão internacional, diz assim: Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome por esta oportunidade e imploramos que teu Espírito Santo, que inspirou estas sagradas letras, seja ele mesmo o nosso professor e que ilumine nossas mentes para que este assunto seja esclarecido e possamos praticá-lo e desta maneira também honrar o teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. O que significa tomar em vão o nome de Deus? O nome representa uma pessoa. Quando nasce um bebê, os pais se preocupam em dar um nome que dê dignidade à sua pessoa. O nome diz muito da sua personalidade, do seu caráter. Nós sabemos que nos tempos bíblicos, o nome de uma pessoa significava muito e dizia muito a respeito de um acontecimento. Por exemplo, quando Moisés nasceu, a princesa deu o nome daquele bebê de Moisés, porque disse: das águas o tirei. E assim, Sansão também, quando nasceu, Manoá e sua mulher honraram o anjo do Senhor que lhe apareceu com essa promessa, dando o nome de Sansão. Sansão significa pequeno sol. E assim sucessivamente, até o nome de Jesus. O anjo apareceu para a mulher e disse: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome fala da sua pessoa, do seu caráter, da sua personalidade. Quando nos dirigimos a uma autoridade, usamos o título correspondente à sua posição. Por exemplo, ao juiz nós chamamos meritíssimo, ao presidente é Vossa Excelência, ao rei é Vossa Majestade. Até para as pessoas mais simples, elas sentem-se honradas quando nós as tratamos com dignidade e respeito, mesmo não conhecendo a pessoa, mas nós a chamamos de senhor, senhora, fulano de tal, fulana de tal. Então, com esse pensamento, a expressão tomar em vão significa não respeitar, não reverenciar, não dar a dignidade devida que aquela pessoa merece. No caso, Deus. Então, é tratar com desprezo, com irreverência, a pessoa de Deus. Porque, falando do seu nome, estamos falando da sua pessoa. Agora, o versículo diz: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Qual é o nome de Deus que está se referindo aqui nesse texto, nesse mandamento?
Nós vamos descobrir isso em Êxodo, no começo, quando o Senhor aparece a Moisés, incumbindo-lhe da missão de libertar o seu povo do Egito. Moisés disse: Senhor, mas o povo não vai acreditar. Como é que eu vou falar para eles? Quem foi que me enviou? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É assim que dirás aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, 14 e 15. A expressão eu sou significa o nome sagrado de Deus. E os hebreus consideravam tão sagrado que apenas representavam por letras. Eles nem chegavam a pronunciar o nome de Deus, de tão reverente e digno que eles achavam o nome de Deus, que eles se achavam indignos até de pronunciar. Era representado apenas por 4 letras hebraicas, que é Iud, Re, Vav e Re, que transliteradas para o latim fica YHVH, e a sua possível pronúncia seria Yahweh. Ou o que foi que aconteceu? Uma vez que o alfabeto hebraico era apenas de consoantes, séculos atrás, os escribas massoréticos acrescentaram sinais vocálicos às letras consonantais hebraicas para facilitar a pronúncia das palavras. Então, Y, H, V ou W e H de novo, lê-se Javé ou Iová ou Jeová ou Jeová. A origem do eu sou que sou, o verbo significa ser, existir, tornar-se, vir a passar. Então a expressão eu sou que sou fala de sua realidade, da sua existência, fala da sua provisão, fala da criação, fala da sua eternidade. Da criação no sentido de que ele é o Criador. Ele foi quem criou todas as coisas. E poderia significar para o povo de Israel que ele estaria com eles como ajudador, fortalecedor, libertador. Então, há outras expressões como eu serei o que serei. Quer dizer, eu vou ser aquilo que for preciso para a pessoa cumprir o meu propósito. Eu sou o que sou. Para alguns estudiosos da literatura judaica, o nome do Eterno era impronunciável e, segundo a sua explicação científica dos judeus, passaram a não pronunciar o nome do Eterno, Todo-Poderoso, pois sentiam-se temerosos em transgredir o 3º mandamento do Eterno no Decálogo. Então, tudo que se refere ao Senhor, o nosso Deus, é santo. Essa palavra Jeová, no decorrer dos tempos, foi sendo
substituído pela palavra Senhor. Tanto é que não mais, a gente quase não vê a palavra Jeová nas nossas versões das traduções atuais da palavra de Deus. Então, tudo que se refere ao Senhor, o nosso Deus, é santo. Por exemplo, o lugar onde ele se manifestou para Moisés e disse: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Em Êxodo 19, 24, ele disse: olha, o povo não deve ultrapassar o limite do monte Horebe para subir ao Sinai, para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. O próprio tabernáculo tinha duas partes principais, era o santo lugar e o santo dos santos. Lá, a sua personalidade é santa. Em Levítico 11, 45, ele diz: sejam santos, porque eu sou santo. Quando Isaías teve o seu chamamento, ele disse: eu vi o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, 1 e 3. Então, por causa de que eles não queriam pronunciar o nome eu sou que sou, significa Yahvé, eles usaram outros termos, os escribas e os rabinos hebraicos, eles usaram outros nomes para referir-se a Deus. Por exemplo, Hakadosh Baruch Hu significa o santo bendito. Ou, em vez de Yahvé, Adonai, que significa o soberano Senhor. Ou Elohim, o Senhor dos céus. Elohim, Senhor do céu. Mas o mais comum que eles usam é Hashem, significa o nome. Então, quando está lá na Torá, ou nos escritos do Velho Testamento, quando aparece aquelas 4 letras, YHWH, em vez deles lerem, pronunciarem Yahvé, eles falam Hashem, que significa o nome. Agora, como isso se relaciona para nós hoje? Primeiro, vamos ver os ensinos no Novo Testamento, como Jesus se dirigia ao Eterno, ao Adonai, ao soberano Senhor. Primeiro, ele chamava a Deus de Pai. Muitas vezes também ele chamava Deus. Por exemplo, ele disse: olha, quem vos deu pão no deserto não foi Moisés, foi meu Pai. E ele disse: o pão que desce do céu é Deus quem dá e que dá vida ao mundo. Estava se referindo a ele, João 6,35. Lá também, na oração dominical, ele disse: olha, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus. Então ele chamava Deus de Pai. Lá no jardim do Getsêmani, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Então ele chamava o Eterno, o soberano Senhor, de Pai. E nas suas declarações também, nós conhecemos muito bem os eu sou. Eu sou o pão da vida, João 6,35. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou o que sou, ele falou para os fariseus, para os sacerdotes, escribas. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim,
nas suas próprias orações, ele disse, olha, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que significa santificado? Quer dizer, é para honrar, não para blasfemar. Em Isaías 52:5, ele dizia, o meu nome é blasfemado continuamente. Quer dizer, não está havendo aquela honra, aquela reverência devida. Também é não jurar. Ele disse no Sermão do Monte, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, porque pelo céu é a casa de Deus e a terra o estrado dos seus pés. Seja antes a vossa palavra sim, ou seja não. Quer dizer, se a pessoa não tem credibilidade, é que ele vai, muitas vezes, querer que os outros acreditem naquela sua declaração, naquela sua asseveração, pedindo Deus como testemunha. Então ele disse, não jureis. Não é nem para fazer juramento, quanto mais jurar pelo nome de Deus. Também ele ensinou que quando estamos orando, não é para ficar repetindo, como os pagãos, a mesma expressão. Hoje, infelizmente, a gente ouve muita gente, muitos irmãos falando, meu Deus amado, qualquer coisa, meu Deus amado, meu... Não precisa haver essa repetição, são vãs repetições. Palavras frívolas também são maneiras que se usa em desonra ao nome de Deus. E ele disse em Mateus 12:36 que de toda palavra frívola haveremos de dar conta diante de Deus. Às vezes a pessoa está para expressar o espanto, ela solta uma interjeição. Ai, meu Deus! Ou usa palavras com o nome de Deus, aliás, piadas com o nome de Deus. Tornar o nome de Deus comum, sem reverência, sem temor, sem respeito. Tudo isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso já se tornou tão comum no convívio das pessoas, inclusive dos crentes, dos filhos de Deus, que deveriam honrar a Deus. Então ele disse, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os apóstolos também, o apóstolo Pedro diz, olha, sejam santos porque eu sou santo, citando Levítico lá. O apóstolo Paulo diz, olha, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, ao tomar o nome de Deus em vão, envolve a questão do falar. Por isso que Paulo estava dizendo em Efésios 4:29 e 30, para não usar palavras torpes, quer dizer, palavras de baixo calão moral. Infelizmente, muitos crentes não têm essa pureza nas suas palavras, na sua boca, no seu falar. Usam palavras de baixo calão moral. E com isso, diz o versículo 30, entristece o Espírito Santo. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, não é? Para que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Quando se usa o nome de Deus em vão, estamos entristecendo o Espírito Santo. E nós mesmos somos o santuário do Espírito Santo. E Paulo disse, olha, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. O apóstolo Paulo chamava Deus também de Pai. No final das suas cartas, ele fala também, ele exalta a pessoa de Deus, usando o nome Deus mesmo. Mas não é de maneira corriqueira, usa de maneira a dignificar, para exaltar, para adorar. Então, o autor aos Hebreus, ele nos fala o seguinte, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, a Elohim,
de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, irmãos, não vamos tomar o nome do Senhor, de Javé, de Jeová, de Iová, em vão. Tomar o nome do Senhor em vão vai além do falar. Implica, na verdade, num estilo de vida, num viver santo, como ele é santo. O eterno, o soberano Senhor, o Elohim, é santo, o Adonai. Agora, lembrando que os judeus utilizaram essas outras palavras para não usar o nome de Yahvé. Por exemplo, eles usam o Santo Bendito, usam o Soberano Senhor, Adonai, usam Hashem, o nome, fala o Senhor do céu. Então, em vez de, nas interjeições, em qualquer outra coisa, em vez de usar, ai meu Deus, usa, ó meu Pai Celeste. É como muitas vezes aparece as expressões que Jesus usou, o termo Pai, o apóstolo Paulo usou o termo Pai, e assim sucessivamente. Nós podemos também usar o mesmo termo, Pai que está nos céus. Foi que Jesus ensinou a chamarmos. Porém, não é para chamar de qualquer maneira, em qualquer momento, de maneira irreverente, de maneira comum, usando em piada. Tudo isso denigre o nome de Deus, ofende, é uma blasfêmia. E ele diz, por essa razão, uma das razões que ele castigou o seu povo, levando para longe, porque eles blasfemaram, o meu nome é blasfemado entre as nações, disse ele através dos profetas. Então, não tomar em vão o nome do Senhor, o seu Deus, porque ele não terá por inocente aquele que assim o fizer. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus nos abençoe. Amém.